Vamos agora ao item 66 do material didático, Henrique de Lausanne. Bom, lembra que eu falei para vocês sobre Pedro de Bruges, um católico que se converteu às igrejas anabatistas e começou a pregar pela Europa, acabou morto, né? Agora, um discípulo dele prossegue com a pregação. O Pedro de Bruges, que eu falei com vocês, o destaque dele foi no ano 1131. Então eram 17 anos. E agora vamos falar de um discípulo dele, Henrique de Lausanne. Discípulo de Pedro de Bruges, foi mais um católico que se converteu à fé anabatista. Na história, temos diversas descrições da pregação de Henrique de Lausanne, como um católico descreve. Bom, aquele historiador que, em termos gerais de história, eu recomendo a vocês, apesar que ele tem uma visão católica. Daniel Rups, membro da Academia Francesa de Letras, ele diz: o essencial da sua pregação era um ataque violento à igreja, acusada de ser um amontoado de sujidades, uma sentinela de fornicação, uma sentina de fornicação. Sentina, para os irmãos entender, é a parte inferior de um navio, né? Okay? Então diz que ele chamava a Igreja Católica de amontoado de sujidades e sentina de fornicação. Por onde passava, os edifícios do culto ardiam em chama, as cruzes eram derrubadas, os padres maltratados. Admiramo-nos de que este sectário tenha podido, durante cerca de 20 anos, prosseguir nas suas proezas, apesar de diversas condenações, retratações e posteriores reincidências. Por fim, foi derrubado por São Bernardo e morreu na prisão. Bom, se ele realmente cometia esses atos de violência, é porque ele não tinha se convertido de vez. Só que eu sempre falo para vocês, e cito historiadores falando isso, os historiadores católicos não são confiáveis, porque os homens que estão ordenando a morte dos anabatistas são eles que estão contando a história desse Henrique de Lausanne. Tá bom? Eu comento mais abaixo. Os ataques violentos de Henrique de Lausanne, se é que aconteceram, são condenáveis, mesmo quando feitos contra a instituição que os considerava legítimos, quando fossem aplicados por ela. Ou seja, a Igreja Católica dizia que ela podia matar os hereges, ela podia incendiar os templos heréticos, ok? Mas contra ela, essa violência não é legítima. Eu, a princípio, eu não acredito que tenha acontecido. Eu não acredito nos historiadores católicos. Outras obras não católicas contam uma história bem diferente sobre Henrique. Bom, eu cito aí a obra, Uma História das Igrejas Batizadoras, de John Christian, um americano que escreveu em 1922, uma obra bem interessante, eu recomendo a vocês. Veja o que ele fala sobre esse Henrique de Lausanne. Henrique de Lausanne era um discípulo de Pedro de Bruges e deixou uma grande quantidade de seguidores chamados henricianos. Estão vendo? Os católicos vão sempre dando nomes. Lembre-se que ali nos anos 200 até os anos 800, os 3 nomes mais usados para as igrejas anabatistas eram montanistas, novacianos e donatistas. Esses nomes, nesse período agora, eles caíram em desusos. Então, e outros nomes, né? Um deles, a igreja que esse Henrique pastoreou, ficaram conhecidos como henricianos. Ele é descrito como um homem de grande dignidade, olhos ardentes, voz trovejante, fala impetuosa e poderoso nas Escrituras. Nunca houve um homem conhecido por tanta rigidez na vida, tão grande humanidade e bravura,
e que pelo seu discurso ele poderia facilmente provocar até mesmo um coração de pedra por compulsão. Ele saiu da Suíça para Mans e outras cidades da França. O sucesso foi tão grande que congregações inteiras deixaram as igrejas e se uniram a ele, ou seja, congregações católicas, que ele está dizendo, começaram a seguir esse pregador. Quando ele chegou em 1148 a Toulouse, na França, né, o Papa Eugênio III enviou Bernardo de Claraval, o grande caçador de heresia, para aquela cidade para pregar contra ele. Bernardo descreve o efeito da pregação de Henrique, dizendo que as igrejas estavam desertas. O caminho das crianças está fechado. A graça do batismo lhes é recusada. Ou seja, está dizendo que ele não batizava recém-nascidos. E elas são impedidas de virem para o céu. Embora o Salvador com amor paterno as chame, dizendo: sofrem crianças pequenas para virem a mim. Henri, como Henrique de Lausanne, foi obrigado a fugir para salvar sua vida. Em pouco tempo ele foi preso em seu retiro, levado ao conselho de Reims, comprometido com uma prisão próxima em 1148 e logo depois terminou seus dias nela, ou seja, morreu na prisão. Então, nós temos aqui dois historiadores. Vocês vejam que, para ser correto, eu coloco tanto o historiador católico como esse historiador americano, que viveu em 1922, que ele escreveu essa obra. É uma das obras mais conceituadas sobre história de igrejas que não batizavam recém-nascidos. Essa obra é escrita em 2 volumes, irmão, uma obra importantíssima para quem quer conhecer a verdadeira igreja de Jesus. Então coloquei um historiador católico e um historiador batista, como é chamado atualmente, ou anabatista, como é chamado na história antiga. Botei também um outro texto desse historiador. Ele diz: Jacques Benigne Bousset, o ilustre bispo de Mills e o grande polêmico católico romano, diz: você adota Henrique e Pedro de Bruges entre seus antecessores, e ambos, todos sabem, eram anabatistas. Aqui ele está citando um historiador católico, um bispo católico, que critica aqueles que seguiram esses 2 pregadores. E o historiador católico diz: eles eram anabatistas. Sempre lembrando que anabatista é o título que os católicos dão às igrejas que rebatizam católicos. Porque Pedro de Bruges e Henrique de Lausanne, quando eles se converteram, eles se tornaram anabatistas, ou seja, eles foram batizados novamente e eles começaram a batizar todos os católicos. Olha, vocês estão errados. Essa igreja que nós estávamos servindo, eu abandonei porque eu vi que ela é errada. E recomendo a vocês que também abandonem. Vejam todas essas guerras que estão acontecendo. Você tem história de guerra lá na região da Prússia, tem história de guerra em Jerusalém, você tem os católicos matando judeus aqui na França, na Itália, matando essas igrejas anabatistas, pois eu adotei essas igrejas anabatistas. Essa era a pregação deles. E aí o que os católicos dizem? Que as igrejas estavam vazias, que as crianças não estavam mais sendo batizadas, porque foram para essas igrejas anabatistas. Quem conhece a verdade do Evangelho, irmãos, veja o crescimento da Assembleia de Deus, por exemplo, aqui no Brasil, veja o crescimento da Assembleia de Deus e veja a queda das igrejas católica, protestante e reformada. Porque quando a alma do homem ouve a verdade do Evangelho pregada por cristãos verdadeiros, ela abandona aquela heresia toda
e ela quer essa mensagem que traz conforto para a sua alma. O comentário prossegue. A história relata que alguns inquisidores se converteram à fé anabatista. Olha que interessante, irmãos. O que esse mesmo historiador vai contar agora é que, assim como o Papa mandou esse Bernardo de Claraval para ir debater com esses ex-católicos, ele fala que outros que foram lá debater com os anabatistas, quando chegaram lá, aceitaram Jesus como Salvador. Veja o que ele diz. Mas, por outro lado, nossas testemunhas são homens que tiveram oportunidades extraordinárias para descobrir os fatos. Alguns foram inquisidores por anos e nos deram o resultado de interromper um grande número de pessoas. Aí ele cita esse historiador Vedder, que escreveu uma obra em inglês, né, a origem dos valdenses, ok? E ele diz, esta é uma fonte de informação muito interessante, ok? Então ele fala de testemunho de homens que eles foram inquisidores e depois eles se converteram ao Evangelho. E coloquei também uma ilustração que existe dessa época. Você vê que é uma ilustração bem rústica, né? Em que essa ilustração descreve, durante essa perseguição, eles matando anabatistas de Lyon, como os anabatistas eram chamados também.